Irmã Priscila. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Eu acho que eu estou também. Os irmãos podem se assentar, fiquem à vontade. Nós estamos na casa do nosso papai. Você e eu temos vencido alguns gigantes durante essa nossa jornada, né? Eu tenho 36 anos, tenho irmãos mais novos, irmão mais velho, mas todos nós tivemos que derrubar ou enfrentar algum gigante em nossa vida. E é sobre esse gigante que eu gostaria de falar com os irmãos. Por gentileza, abram as vossas Bíblias em 1 Samuel 17. O capítulo é bem extenso, então eu já vou começar a leitura. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Efraz-damim, entre Socá e Azecar. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus acamparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2 metros. Quantos metros ele tinha, irmãos? 2,90 metros, detalhe, 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Quantos quilos? 60 quilos. Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelã, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudo ia à frente dele. Golias parou e gritou à tropa de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônicos, ou seja, com medo, apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era de idade na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, os filisteus aproximaram-se de manhã e de tarde e tomaram posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho, Davi: pegue um aroma de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos, acho que eles eram mineiros, gostavam, né? Ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com gritos de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com os responsáveis pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Esse desafio ele fazia 2, 3 vezes ao dia. Davi ouviu quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Por enquanto, vamos até aqui, irmãos. Se eu só cronometrar aqui. Bom, o Senhor é um Deus que peleja em favor do seu povo. Amém?
E com o povo de Israel não era diferente. O povo de Israel era conhecido por vencer grandes batalhas, grandes lutas. Lutas que eu e você também vencemos em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. E os filisteus sabiam disso, porque eles venciam coletivamente. E detalhe, irmãos, não era um exército com grandes armamentos. Eles não tinham muitas armas. Eles não eram poderosos em armas. Eles eram poderosos em Deus. E os filisteus sabiam dessas grandes vitórias que eles tinham uma atrás da outra. Tanto é que a gente pode ver isso lá em Gideão, quando eles vencem tocando o quê? Uma trombeta, né? Quando ele quebra o cântaro, toca a trombeta e ergue a tocha. Não está falando em momento algum que eles usaram espadas, lanças. Não fala disso. Fala que Deus manda eles quebrar o cântaro, tocar a trombeta e erguer a tocha. Então, a gente vê aqui um pai que está preocupado com os seus filhos. Jessé está preocupado com os seus filhos. E Davi é o menorzinho de todos, que não foi para essa batalha. Ficou em casa cuidando das ovelhas de seu pai. Já se faziam 40 dias que Jessé estava preocupado com seus filhos, porque não tinha notícias. Gente, 40 dias dá para acontecer muita coisa. Dá para um exército ganhar, um exército perder, muita gente morrer, enfim. 40 dias dá para acontecer muita coisa. O que Jessé faz? Fala, Davi, vai lá, eu preparei um baita de um marmitex, vai lá levar para os seus irmãos. Eu quero que você veja como seus irmãos tragam-me notícia. Davi, naquele dia, foi o office boy, o entregador de marmitex, e foi até o acampamento levar a comida para os irmãos. E aí, irmãos, começam algumas batalhas que eu gostaria de decorrer com você. Em João 1,5 vai nos dizer assim: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. A nossa luz, ela tem que brilhar. Mas não é a nossa luz, é a luz do Senhor. Tem que brilhar em nossas vidas. E em Mateus, aleluia, em Mateus 4:7, em Mateus 4, vai falar lá do desafio, não um desafio, vai falar de quando Jesus ele foi tentado no deserto. E o inimigo de nossas almas usou contra o nosso Senhor as palavras. Se o Senhor for Deus, faz isso, que vai acontecer isso. E o que o Senhor respondeu? Em Mateus 4:7, ele diz: mas as Escrituras também. Esse também, irmãos, nós também precisamos usar. Mas também, nosso Deus faz isso, mas também o nosso Deus pode isso, mas também o nosso Deus peleja por nós. Então, que esse também fique na sua boca, irmãos. Os filhos de Israel já estavam, como eu disse, 40 dias. A gente pode ver isso lá no verso 16, quando Davi vai levar as marmitinhas. Mas chegando lá, vocês acham que foi lá de cara que ele encontrou os irmãos dele? Não. O que o pai dele orientou? Vá ao comandante da tropa. Vá ao comandante da tropa. Por quê? Por que ele tinha que ir ao comandante da tropa? Porque é como se fosse os nossos correios de hoje em dia. A gente chega lá, deixa uma correspondência e o correio vai entregar para o destino que a gente determinou. Porque lá não era milhares de homens para a batalha, era milhares de milhares de milhares. Então ele não ia chegar lá gritando, Eliabe, Abinadab, Samar, cadê vocês? Papai mandou trazer uma marmita para vocês. Não, ele foi direto no comandante. Que eu e você, meu irmão, vá direto no comandante, no general dos generais, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para ele te revestir do quê? Da força do Espírito Santo, que só o nosso comandante Jesus é capaz. Aleluia. E Davi, irmãos, Davi não sabia que ele ia participar de uma batalha, que ele ia enfrentar o gigante, sabia? Ou até onde eu li, não, ele não sabia que ele ia entrar numa batalha. Pois bem, eu e você também não sabemos que luta nós vamos enfrentar. Não chega uma carta para você, Priscila, 2019, você vai receber um diagnóstico da sua mãe, que sua mãe está com câncer, então já vai se preparando. Eu recebi? Você recebeu, Fabiola, uma carta? Um telegrama, um e-mail? Não. Alguém aqui recebe alguma carta avisando
que você vai passar por lutas? Não, nós não recebemos, mas nós somos revestidos pela graça do Senhor na sua palavra, que Ele diz assim: eu estarei com você todos os dias da sua vida, seja em momentos bons, em momentos ruins, em momentos de dificuldade, seja qual for o momento, o nosso Deus vai estar conosco. Ele nos avisa? Muitas das vezes não, mas nós somos guiados pela sua palavra, nós somos orientados pela sua palavra, alimentados pela sua palavra, fortalecidos pela sua palavra. A luta ela vem, mas nós vencemos ela pelo poder do Espírito Santo e com a doce, suave presença de Jesus. E continuando, Davi deixou a bolsa, irmãos. Aí eu gostaria que os irmãos lessem comigo lá no verso 22. Diz assim: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha. Ele deixou. Ele chegou lá com a sua bolsinha e deixou lá. Ele não saiu com aquela bolsa pesada. Quero que os irmãos entendam algo. Quando a gente vai para uma batalha, quando nós vamos para uma luta, nós não precisamos usar armamentos velhos, porque o Senhor enche a nossa sacola, o Senhor enche a nossa bolsa, o Senhor enche a nossa mala, a nossa mochila, o que tiver de encher, o Senhor vai encher. Então desapega. Desapega do passado, desapega de coisas que não te servem. Desapega. Davi deixou ali. Ele não levou, ele entregou na mão do comandante. Ele deixou lá, irmãos. A palavra de Deus, em dezembro de 2020, foi pregado o quê? Sobre odres novos, sobre vinho novo. Mas para que o vinho novo venha, para que o odres novo venha, nós precisamos deixar o velho. Deixa o velho, para que o novo chegue sobre a sua vida, sobre a minha vida. Continuando. Davi ouviu. Estava tendo lá discussão e o gigante desafiando e falando e questionando. Mas e aí? O que você tem ouvido? O que estão relatando sobre você? Que você não vai vencer? Que você não vai conseguir, que você não vai avançar? É isso que você tem ouvido? É isso que tem descido ao seu coração? Davi ouviu muitas coisas em relação a esse gigante filisteu, mas ele se aquietou. Que nós não ficamos, irmãos, frustrados pelas coisas que ouvimos. Às vezes, falam coisas que nos deixam tristes, nos desmotivam, mas que a motivação maior na sua vida seja sempre a palavra do Senhor. Eu sou contigo, você é meu, você é vencedor, eu vou te fortalecer, você não está sozinho. Não dê ouvido para essas coisas, dê ouvido sempre à palavra de Deus. E aí, continuando lá no verso 28... esse eu gostaria de ler. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouve Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou as poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e o seu coração é mau. Você veio para ver a batalha. Olha só o que o irmão fala para ele. Vai lá levar a marmitinha, levar o queijinho, levar o pãozinho. E o irmão fala isso dele. Quem você pensa que é, Davi? Pequenininho. Você é um toco de amarrar jegue. Vai lá cuidar das suas ovelhas. Não é isso que Deus diz com você. Fala que você é filho amado do Senhor, que você é guerreiro do Senhor, que você é escolhido do Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. Ele não diz que você é um fracassado, que você é um derrotado, não. Ele diz que você é um valente, que você é um conquistador de bênçãos do Senhor. Não dê ouvidos, irmãos, não dê ouvidos para isso. Avance para aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para aquilo que Deus tem para a sua família.
família. Nós damos ouvidos realmente a muitas coisas. E muitas das vezes Deus está falando, vai que eu sou contigo, vai que eu sou contigo, vai que eu sou contigo. E a gente não vai, a gente prefere dar ouvido para... Não vai conseguir. O que é mais fácil ouvir? É eu vou conseguir ou vai que eu sou contigo? A escolha, irmãos, é minha e sua. Saul, aí Davi fica falando, ele ouve o gigante falando e tem um versículo que ele fala assim, quem é esse? Quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Eu e você servimos um Deus do quê? Vivo! Um Deus vivo. E ele fica indignado. Como assim ele está falando isso? Ninguém vai fazer nada. E ele se revolta. Eu e você, nós temos se revoltado quando fala assim, está servindo um Deus muito fraquinho, hein? Está acontecendo tudo isso com você? Que Deus é esse? Esse é o Deus. Esse é o Deus que restaura, transforma, cura, salva, liberta, edifica. O poder, o controle, meus irmãos, está nas mãos dele. Tudo está no controle do nosso Deus. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Nada. Tudo está no controle do nosso Deus. Aí Saul chama Davi, né? Porque ouve falando que ele vai enfrentar o gigante, pequenininho, o gigante de 2 metros, e Davi pequenininho. E aí ele fala, chama ele aqui. Aí, no verso 31, que eu gostaria de ler com você. Deixa eu achar aqui. 36. Saul, aqui. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que manda o chamar. E ele manda chamar Davi. Eu acredito que tem uma conversa ali bem extensa, bem longa, né? E aí já no decorrer do capítulo, já no verso 38 ao 39, vai dizer assim. Ele conversa com ele e Saul vai dizer para ele. Saul vestiu Davi com suas próprias túnicas, colocou uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Davi vestiu a armadura de Saul. Só que a armadura de Saul não serviu em Davi. Ficou grande, ficou pesada. E a própria palavra nos relata que ele não conseguia andar. Às vezes, meu irmão, nós estamos nos revestindo de roupas de armadura que não é nossa. O desespero é do crente? Não. O medo pode vir? Pode, é normal. Mas nós temos que nos revestir de medo? Não. Nós temos que nos revestir de desesperança? Não. Então é exatamente isso. Não vista armadura que não é para eu e você vestir. Se revista da armadura que Deus preparou para você. Não é para você estar vestido de medo. Eu sei, irmãos, as situações, elas são adversas, elas são complicadas. Eu sou mãe, eu tenho meu filho, eu tenho minha casa, eu trabalho, eu ajudo meu esposo a sustentar a casa. Eu sei que estamos passando, né, por situações adversas. Mas isso não quer dizer que eu deva me revestir de coisas mais negativas ainda. Não, eu tenho que me revestir de esperança. Nós vamos trabalhar, nós vamos batalhar, nós vamos conquistar na força do Senhor. Não é na força do meu braço. Porque se não for a permissão do Senhor, eu nem levanto amanhã para ir trabalhar. Então se revista, irmão, da armadura certa, daquilo que o Senhor reservou para você. Daquilo que o Senhor reservou para você. Não use a armadura que não é para você usar. Não use o desespero, não use o medo, não use a frustração. Use a esperança, a fé, o amor, a conquista, a perseverança. Se revista disso em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Porque se é eu, quando o rei manda chamar e fala isso, eu ia falar assim, então tá, você vai me dar aí, então me dá já uma peixeira, um machado, um facão, lá na minha terra fala isso. Um facão, me dá isso aí. Eu quero tudo me dá. Era o rei, eu quero, me dá, eu vou usar tudo isso. Eu ia saber usar?
Não. Qual é a armadura que você pode usar hoje? Palavra, oração, jejum. É isso que nós temos que usar para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E Davi sabia a arma que ele tinha. Lá no verso 40, diz assim: em seguida pegou o seu cajado, escolheu no rio 5 pedras lisas. Ele sabia o que ele tinha. Ele tinha o quê? Um cajado, a sacolinha dele lá, certo? Ele já sabia, então, o que ele tinha. E você? Você sabe o que você tem? Você sabe qual a armadura que você tem, que você precisa usar? Irmãos, tem algumas situações na nossa vida que o medo ele não pode prevalecer. Ele existe. Nós somos seres humanos e nós lidamos com emoções. E o medo, infelizmente, faz parte das emoções que às vezes sentimos. E eu não gosto muito de falar algumas coisas, mas isso, na hora que eu estava ministrando, preparando a palavra, o Senhor falou ao meu coração que eu precisava falar isso para os irmãos. Então, como filho obediente, eu vou falar. No começo do ano, Felipe, eu tenho habilitação, meus irmãos, eu acho que mais de 10 anos. Mais de 10 anos e eu sempre tive medo de dirigir. Muito medo mesmo. Medo do cachorro entrar na minha frente, do tal do ponto cego. Enfim, tinha medo. E no começo do ano, o Felipe pegou várias vezes o carro comigo e eu saí dirigindo. Vim aqui para as orações de manhã. Alguns irmãos, né, Moisés, testemunharam aí esse grande desafio. E eu vim para algumas orações, inclusive, já quando eu estava para voltar para a escola, o pastor falou que eu iria assumir as orações nas terça-feiras de manhã, enquanto eu estava vindo, porque eu estava dirigindo. Só que daí depois a escola voltou, e aí eu e o Felipe, a gente trabalha basicamente bem pertinho um do outro, então a gente vai sempre junto. Então, para mim era cômodo ele sempre estar dirigindo, então eu sempre estava dirigindo. Só que em março deste ano, a carta não chegou para mim, me avisando. No dia 21, eu comemorei meu aniversário de casamento, o meu aniversário, e no dia 23 de março, Felipe sofreu um acidente. Um acidente que deixou ele impossibilitado de dirigir por alguns meses. O acidente foi feio, os irmãos ficaram sabendo. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso cuidar dele, levar aos médicos, eu preciso ir para a escola, eu preciso trabalhar. Porque eu não tenho esse luxo, né, de não ir. E não é nem questão de luxo, meus amados. Sabe o que eu quero dizer para você? Que muitas das vezes nós não temos direito de entregar os pontos. Sabe por quê? Porque lá na cruz, Jesus não entregou os pontos. Ele se entregou por mim e por você. Então, nós precisamos vencer este medo, vencer isso, para a glória do Senhor. Não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Então, assim, tudo que Jesus conquistou lá é direito meu, é direito seu, como diz o louvor, é nossa herança. Então, dia 23 eu recebo a notícia do acidente do Felipe e eu precisava ir para o trabalho. Primeiro dia eu fui de Uber. O Uber da escola, onde eu trabalho da minha casa, para ir custou R$10. Para voltar custou 12. Eu não entendi por quê, se era o mesmo, mas tudo bem, né? Eu falei assim, meu Deus, eu gastei hoje R$22 com o carro na garagem. Eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei orando ao Senhor, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu preciso vencer esse gigante. Eu preciso vencer esses gigantes. Tem gigantes que nós precisamos vencer, irmão. Nós precisamos vencer certos gigantes na nossa vida. E aí, eu falei, Felipe, eu vou de carro amanhã. Ele, vai, ficou todo contente, né? Coitado, conseguia nem andar. E eu fui, irmãos. Eu acho que eu demorei, o percurso que a gente faz de 7 a 10 minutos, eu demorei meia hora. Tem tanta rampa, tanta coisa, mas eu fui. E hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, eu vou para a escola, eu vou para a casa da minha mãe, eu venho para a igreja. Graças a Deus. Então, assim, tem alguns lugares que eu ainda não vou? Ainda não vou. Preciso do Felipe lá comigo. Mas
a vida seguiu. Eu venci esse medo. Os primeiros dias tremia igual a vara verde, igual eu estou tremendo agora. Mas eu fui no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, tem gigantes na nossa vida que a gente alimenta. E a gente não pode alimentar o gigante. Davi, se na hora da raiva de Davi, ele fala assim, quem que é esse que está falando? Se ele está lá com a sacolinha dele, com pão e com queijo, o que ele vai fazer? Ele vai jogar o pão e o queijo para o gigante. O que ele ia fazer? Ele ia alimentar o gigante. O gigante ia comer o pãozinho e os queijinhos dele. Então, irmãos, tem gigante na nossa vida que não é para nós alimentarmos. Não alimente o medo de dirigir, o medo de fazer uma faculdade, o medo de fazer uma viagem que você sonha. Não, o medo de ministrar, o medo de louvar, o medo. Não alimente o medo. Não alimente os gigantes em sua vida. Em nome de Jesus. E a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê, irmãos? Ouvir a palavra de Deus. Em 2 Reis vai contar a história do profeta Eliseu quando ele aumenta o azeite lá da botija. E diz assim, 2 Reis 2. Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. E às vezes a gente quer ter algumas coisas, mas às vezes Deus, Ele só quer que a gente tenha uma atitude. Essa mulher, ela não tinha nada, ela mesma fala, além de uma botija de azeite. E através dessa botija, transbordou. Imagina, o credor chegou em sua casa falando, aí ela fala, meu marido morreu e eu estou com dívidas, eu tenho 2 filhos, eles iam levar. Mas olha só, o que ela tinha, ela usou para a glorificação e exaltação do Senhor Jesus. E aí, gente, vocês já sabem, né, meus irmãos, a história. Prosperou, o credor não voltou mais na sua casa, ela conseguiu criar os seus filhos, encheu, deve ter dado para toda a vizinhança lá azeite, e olha só, o armazém lá ficou cheio. Davi, ele tinha o quê? Uma funda. O que eu e você temos? Nós precisamos ter a direção do Senhor Jesus. E aqui, no verso 45, diz assim. No verso 40, desculpa. Em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, e isso é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Eu queria assim, deixar em evidência que ele fala assim que ele pegou quantas pedras? 5 pedrinhas ele pega. 5. Mas olha só o detalhe que a Bíblia nos deixa. Que eram 5 pedras lisas. Nossa, irmã Priscila, mas por que você está evidenciando esse detalhe? Se ele vai girar a pedra contra o gigante, se ele pega pedras que têm ponta, a fazer esse movimento, com certeza lá, a couraça lá de couro, ela ia se desgastar ou até mesmo arrebentar. Então ele pegou o quê? 5 pedras lisas. Então, irmãos, o que eu trago com você com essa expressão de que ele pegou as 5 pedras lisas? Que nós não precisamos destruir aquilo que nós já temos. Ele já tinha? Como que fala? O alforjola para girar. E se ele colocasse pedras que danificasse, ele ia perder o que ele já tinha. Então, nós não precisamos destruir aquilo que nós temos. Ai, mas a casa não está do jeito que eu sonho, a casa do jeito que eu quero. Mas você tem uma casa. Que possamos batalhar, trabalhar para deixar ela do jeito que a gente quer. Mas não estrague aquilo que você já tem. Ai, o meu filho dá muito trabalho. Meu Deus do céu, que menino difícil. Não estrague aquilo que você já tem. Senhor, obrigada pelo meu filho. Estamos passando por alguns momentos, mas eu entrego, Senhor, em Tuas mãos. Me orienta, Senhor, como cuidar melhor do meu filho, como melhorar na educação do meu filho. Mas não estrague aquilo que você tem. Não estrague aquilo que você tem. Deus te deu. É seu. Cuide com zelo daquilo que você já tem. Davi sabia o que ele tinha e foi em direção. Deixa eu ler aqui para poder eu explicar. 49. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a atiradeira
e atingiu o filisteu na testa de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando-lhe no rosto no chão. Aqui é questão de física, né? Girou, velocidade, jogou, atingiu. Ele sabia o que ele tinha em suas mãos. Davi sabia o poder que ele tinha em suas mãos, mas não era nas mãos do Davi que tinha todo esse poder, era nas mãos do Senhor. Ele só sabia o que ele tinha. Ele só sabia o que ele tinha. Que eu e você possamos saber as armas que nós temos para utilizar. E aí, irmãos, ele pegou 5, mas ele usou as 5? Fala que ele com uma pedra. O que eu pensei em relação... O que Deus me revelou, né, através disso, de uma pedra? Que nós precisamos ter direção. Nós estamos vivendo tempos que nós não podemos ficar errando constantemente na mesma situação. Eu erro hoje, eu erro amanhã, eu vou errando. Não. Direção. Senhor, me dá direção. É isso que o Senhor quer que eu faça? Senhor, é isso que o Senhor quer que eu compre? Senhor, é isso que eu preciso fazer? Pedir direção ao Senhor. Direção. O Senhor tem que direcionar, irmãos, todos os nossos passos. Todos os nossos passos têm que ser direcionados, guiados pelo poder do Espírito Santo, para que lá na frente eu fale, não consultei o Senhor. Não tive a direção do Senhor. E tem outra, eu vejo também nessa passagem, que é a velocidade. Tem coisa que era para ontem e a gente ainda está. Será? Então o que nós precisamos? Direção e velocidade. Quem que dá isso? Jesus. Quem te dá isso? Quem te dá a direção? Quem te dá a velocidade? É o Senhor. Então, tudo tem que ser na direção e na velocidade de Deus na sua vida. E eu gostaria de ler o verso 40, que diz: assim, Davi venceu o filisteu com a tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o gigante e o matou. Derrubou o gigante e o matou. Irmãos, às vezes a gente passa por algumas situações, algumas adversidades que nós não deveríamos estar passando, porque nós não buscamos a direção do Senhor. Mas se isso aconteceu, não é que tudo está perdido, que acabou. Não, nosso Deus é misericordioso, e a palavra do Senhor mesmo diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs. Então, todos os dias a misericórdia do Senhor, ela é renovada sobre as nossas vidas. Então, gigante, eu tenho que vencer ele. Eu não posso me amedrontar. Eu tenho que vencer ele na força do Senhor, irmãos. E eu tenho alguns gigantes que eu preciso vencer. E eu vou vencê-los em nome do Senhor. Eu já venci vários gigantes na minha vida. E eu tenho certeza que você também já venceu vários gigantes. Assim como Davi venceu e trouxe a vitória para o povo de Israel. Que você também vença esses gigantes. Traga vitória para a sua vida. Traga vitória para a sua casa. E tem gigantes na nossa vida que nós não vamos vencer eles de forma coletiva. Quando o Golias faz o desafio, ele fala lá no verso 8, voltando um pouquinho, capítulo 17, verso 8, ele diz assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Vencer batalhas no coletivo é gostoso. A gente faz campanha. Ô irmão, ora por mim. Gisele, ora por aquela causa junto comigo. Você ora comigo? Gisele, nós oramos juntas e nós alcançamos vitória. Irmã Cleomar, irmã Jacira, vocês podem batalhar comigo essa luta, nós vamos vencer. E aí a gente vai orando, intercedendo uma pela outra. E é muito gostoso a gente vencer batalha no coletivo. Mas quando nós vencemos os nossos gigantes individuais no Senhor,
é maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu não dependo da irmã Jacira orar por mim, da irmã Cleomar orar por mim, da Gisele orar por mim. Eu dependo de eu ter um relacionamento com meu Deus, de eu falar: Senhor, é eu e o Senhor aqui. Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos, eu confio isso nas tuas mãos, eu sei que o Senhor tem poder para isso, para aquilo. Eu sei, é a batalha entre eu e o Senhor. E é maravilhoso, irmãos, vencer essas batalhas quando você está junto com o Senhor. Foi fácil para dirigir? Não foi. Levar o meu filho atrás ainda e passar pelo onde o Felipe sofreu o acidente? Não foi. Mas eu venci essa batalha. Eu venci essa batalha e você também vai vencer essas batalhas, esses gigantes, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus nos chamou para batalhar. Deus nos chamou para a guerra, porque Ele estaria conosco, irmão. Ele nos prometeu, Ele nos disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. O Senhor está conosco. Não se entregue aos gigantes. Não se entregue aos gigantes. E eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé. Eu gostaria de orar por você nesta noite. Que se tem algum gigante que eu e você precisamos vencer, nós vamos vencer em nome do Senhor.